A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de determinar na semana passada a soltura de 2 aliados de Jair Bolsonaro não foi vista entre os ministros da corte como um gesto de abrandamento em direção ao ex-presidente, inclusive em relação a uma possível prisão. É isso mesmo. A colunista da Globo, Bela Megali, aponta que há ministros que ainda apostando que Bolsonaro será encarcerado. Será? Será? É o Pedro Zambarda que vai contar pra gente agora no Plantão do Meteoro. Bom, tem muita gente que já está pessimista, tem gente que ainda mantém otimismo, tem gente que já acha que esse daí é a versão 72 horas aí, né? Mas eu vou chamar o Pedro Zambarda para atualizar a gente nessa questão. Pedro, a gente pode ficar otimista, a gente melhor ficar meio ainda criterioso? Qual que é o teu ponto aí em relação a isso, por gentileza? Olha, Lúcio, eu ia gravar esse corte mais otimista, né? Enxergando que ainda há uma certa... E há de fato uma unidade dentro do Supremo Tribunal Federal, tá, gente? As decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas não são confrontadas, como muitas vezes a imprensa dá a entender. A dona Fátima de Tubarão foi condenada a uma pena pesada, mas eu concordo também com a galera que tá frustrada, tá? Estão sendo condenados só os bagrinhos, só os caras pequenos. E aconteceu uma coisa muito séria agora no comecinho, no comecinho não, já no finalzinho agora da nossa tarde, às 5 da tarde agora, 2 repórteres experientes publicaram uma série de mensagens de auxiliares do Alexandre de Moraes na Folha de São Paulo. O Fábio Serapião, que eu conheço do Antagonista e da Carta Capital, e o jornalista Glenn Greenwald, que é o autor da Vaza Jato. Tem algumas mensagens aí do Xandão com esses auxiliares. Se você quiser colocar na tela essa matéria da Folha de São Paulo. Então temos Breaking News. Olha lá. Breaking News. Mas uma coisa que... Breaking News. Temos vinheta para Breaking News. Bonita a vinheta, hein? Por até de novo, ó. Não, aí. Não vai. Então tá bom, vamos seguir em frente. Tá certo, mas o Breaking News já foi ali, eu vi na telinha, tá muito bonito. Cara, o problema é que assim, o Glenn Greenwald ele fez história na Vaza Jato, com mensagens que mudaram o entendimento que nós tínhamos a respeito de juízes de primeira instância. Mas aqui, e desde o Twitter Files eu venho sustentando isso, quando ele pegou um furo do Estadão e deu como se fosse informação inédita no Twitter dele, aqui é o Glenn com uma notícia, porque assim, o Alexandre de Moraes tem que ser fiscalizado. Eu não vou ser a pessoa aqui que vai defender o Xandão de uma maneira cega e completamente partidária. O Xandão é um funcionário público e ele pode se defender do que foi publicado aí na Folha de São Paulo, e os juízes do Supremo têm que ser fiscalizados, mas salta muito aos olhos, tá, Lúcio? No momento em que a Folha de São Paulo está sendo um dos jornais que mais está batendo no principal ministro que está conduzindo os inquéritos que encurralam a família Bolsonaro, e no momento que ele trabalha para uma plataforma chamada Rumble, que já abrigou extremistas como o Monark, que já abrigou extremistas, podcasts de extrema-direita trumpistas, no momento que ele é defendido pelo Tucker Carlson, no momento em que ele é defendido pelo Elon Musk, que o Glenn publique esses diálogos envolvendo o Alexandre de Moraes. Então eu acho essa reportagem, embora seja importante e todos devam ler, extremamente problemática. Me parece uma coisa que agrada muito ao Elon Musk e a uma articulação de extrema-direita internacional. É muito decepcionante, embora a gente saiba que o Glenn Greenwald sempre foi esse liberalzão, sempre foi um extremista da liberdade de expressão absoluta, que ele esteja sendo usado como veículo para esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, Lúcio, que a gente tem a notícia do Globo de Bastidores, que é o seguinte: recentemente, o Alexandre de Moraes liberou o Silvinei Vasquez, que, para quem não sabe, era o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, que impediu as pessoas de votarem no Lula no Nordeste. Ele libertou recentemente esse cara que estava em prisão preventiva, e liberou, depois de muitos pedidos negados, o ex-assessor e mentor daquela minuta golpista, que é o Felipe G. Martins, que é um dos mentores do Bolsonaro, um dos mentores do 8 de janeiro, um dos discípulos do Olavo de Carvalho mais atuantes no governo Bolsonaro. Ele libertou esses dois, só que
o Supremo está mandando recados na imprensa que é o seguinte, ó, a gente está libertando as pessoas que estão em prisão preventiva porque não há mais justificativa para essas pessoas continuarem presas, porque prisão preventiva não é a mesma coisa que prisão após trânsito de julgado, após trânsito de julgado, que é o último recurso, e que se o Bolsonaro for condenado, e ele continua inelegível, o chat está sendo muito preciso aqui, ó, a Galapsy que está falando aqui, ele continua sendo inelegível. Se o Bolsonaro continuar inelegível, for condenado em todas as instâncias com todos os recursos, a ideia do Alexandre de Moraes, a ideia de quem está conduzindo esses inquéritos, Polícia Federal, a PGR, que tem que tomar uma decisão agora, neste mês de agosto, se torna o Bolsonaro réu nos processos das joias e em outros, a ideia é que ele seja condenado, independente ou não dos seus aliados estarem presos ou não. A gente está numa fase desse processo em que está havendo uma investigação. Você pode criticar se essa investigação está muito lenta. Eu acho que está muito lento. Mas está mais rápido do que, por exemplo, o processo do Lula, que foi totalmente arbitrário. E a ideia do Supremo Tribunal Federal, até pela sua própria sobrevivência, é que Bolsonaro esteja preso amanhã. Amanhã, literalmente amanhã? Não. Mas provavelmente a janela de oportunidade ideal é que seja ainda nesse ano, Lúcio. Que a gente receba um belo presente de Natal aí com o Bolsonaro condenado em algum dos processos dele. Lembrando que ele, se for condenado em todos o que ele for indiciado, pode ser uma pena de 29, de 30 anos, pode ser uma cana pesada, mais pesada do que os golpistas que foram presos pelo 8 de janeiro. E por que eu digo que Bolsonaro provavelmente vai ser preso, Lúcio? Isso também está tendo um peso eleitoral para as pessoas que acham que o Bolsonaro não deve ser preso porque tem eleições municipais. A pesquisa Datafolha trouxe um detalhamento do impacto dos apoios de Lula e Bolsonaro a candidatos a prefeito de São Paulo por gênero, idade, renda, escolaridade, cor e religião. Está nessa matéria do G1 que detalha os dados do Datafolha. O Lula segue sendo um cabo eleitoral. O Lula que foi condenado sem ser com trânsito de julgado, foi preso preventivamente, ficou 500 e tantos dias preso. O Lula que passou por esse calvário nas mãos da Lava Jato e é presidente pela terceira vez, é um cabo eleitoral muito melhor do que o Bolsonaro. Dados do Datafolha. Ele coloca basicamente, considerando-se todo o eleitorado de São Paulo, a gente está olhando mais para as eleições da prefeito de São Paulo, 65% dos paulistanos não votariam em um candidato a prefeito apoiado por Bolsonaro. Quem está sendo apoiado pelo Bolsonaro? O Ricardo Nunes, que esconde o Bolsonaro na campanha, enquanto 44% não votariam em um candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva. A polarização se repete no país todo, tá, Lúcio? Candidatos apoiados por Lula e apoiados por Bolsonaro desempenham melhor nas pesquisas e têm uma rejeição maior. Em alguns estados que estão mais dominados pelo bolsonarismo, o Lula gera mais rejeição. Mas o fato é que o Bolsonaro, estando com todos esses processos, estando nessa complicação toda, ele provavelmente vai ser preso. E eu quero pegar uma opinião de um cara que eu não gosto, de um cara que eu tenho certeza que não gosta de mim, que me considera um petista sujo, que é o Ciro Gomes. E Ciro Gomes, nesse vídeo da CNN Brasil, ele está coberto de razão, Lúcio. Tudo exclusivo. Nessa. Vamos ouvir. O ministro Ciro Gomes foi o entrevistado de Gustavo Uribe e também da Thaís Herédia no CNN Entrevistas. Nessa conversa, o vice-presidente do PDT falou sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso. Vamos ver. O senhor acha que Jair Bolsonaro será preso? Vai ser. Mas eu espero que com a prudência e a franquia que ele tem direito, como qualquer bandido, mesmo que seja uma pessoa como ele, qualquer bandido tem direito a devido processo legal. E se o Supremo, por estrelismo, continuar fazendo bobagem monocrática, decisões precárias, vai só servar o argumento. Aí é o Ciro Gomes falando bobagem. E infelizmente nessa daí ele acaba ajudando o Glenn Greenwald. Mas é só esse comentário. Segue lá pra gente continuar ouvindo o Cirão. Vamos lá. Que cada vez mais faz ilegítima na opinião pública a sua conduta.
Então, o que tem que ser feito? Assegurar ao Bolsonaro ampla, total e restrita defesa, presumi-lo inocente, que é do devido processo legal, garantir todos os recursos e só com uma condenação coletiva e definitiva, com trânsito em julgado, e pagar os seus gravíssimos crimes. É isso. Esse é o Ciranha. E aí também tem o nosso Rogério Correia, que é candidato à Prefeitura de Minas Gerais, também falando na Câmara que Bolsonaro será preso. Mas queria te ouvir antes, Lúcio, o que você acha de todas essas considerações que eu fiz? E pensando também que essa matéria do Glenn Greenwald pode acabar precipitando a prisão do Bolsonaro, porque se a corte está sob ataque... Então... a gente já viu, né, quando a corte está sob ataque, a gente vê que respostas existem. E elas precisam existir, de fato. Né? A gente está na torcida. Não só eu, né, como o nosso chat, acho que o pessoal que está comentando esse vídeo aqui também, porque a gente viu pelo menos muitos indícios de crimes sendo... acontecendo assim no olhar nu das pessoas, em frente às câmeras. A gente viu isso acontecer no caso das joias, né? Saiu reportagem com todos os detalhamentos, e agora vem o TCU tentando abrandar realmente a questão, mas o TCU não tem poder para livrar a cara do Bolsonaro ou não. Então é uma coisa totalmente diferente. Para quem acha que isso tem um impacto enorme, não tem. O TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, não quer dizer que isso vai mudar todo o processo legal. Uma coisa eu também concordo com o Ciro, Pedro, que é essa questão de se proteger o processo legal para também não criar narrativas, né? Para que não existam essas narrativas de que, não, porque vira um mártir, né? Porque foi condenado sem o devido processo legal. Não, tem que ser devido processo legal, dentro da legalidade, exatamente para não ter nenhum tipo de narrativa e que os processos sejam muito claros, né? A prisão seja muito clara com as provas que já foram coletadas, com depoimentos, com provas. O que a gente viu aí de delação premiada, não quer dizer que vai ser usada a delação para a prisão. A delação, com um conjunto de provas, compõe, né? Então a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, um trabalho que leva tempo, sim, mas eu concordo com você, acho que já foi tempo demais, acho que já deu para investigar já. Já deu para investigar, e a gente não está falando só de roubo, né, gente? A gente está falando de um grupo político que se mobilizou para destruir a democracia, né? E eu acho que é legal a gente fechar com essa fala do Rogério, que é um cara sempre vocal na Câmara, dizendo com todas as letras que Bolsonaro será preso. Aliás, eu quero frisar também um comentário que falaram aqui no nosso chat, que a Gaia Psyche mandou aqui, né? Para mim, a maior evidência da alta probabilidade dele ser preso é a postura do próprio Bolsonaro, de visitar a embaixada desesperado, de se afastar dos holofotes. Vamos ver o Rogério, que é excelente também. Com o deputado Rogério Correia. Tem Vossa Excelência a palavra. 12. Presidente, Bolsonaro vai ser preso. E isso não demora muito. O maior tiro no pé que uma bancada já deu foi a bancada bolsonarista nessa casa e no Congresso, quando pediram que se realizasse a CPMI. E eu tenho aqui um resumo do relatório da CPMI do golpe. Eu quero esse livrinho, hein? Cujo primeiro e o principal indiciado é Jair Messias Bolsonaro, cujo cálculo da CPMI são 29 anos de prisão pelos delitos cometidos de tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito através de um golpe. Eu não sei se os bolsonaristas estão entendendo o que está acontecendo, porque eles são mais vagarosos no entendimento da ciência e vagarosos no entendimento também da investigação. Alguns acham até hoje que a Terra é plana, tem outros que acham que a vacina não vale nada e vai por aí. Mas é bom que eles tenham noção do que está fazendo. Bolsonaro, sabendo da prisão, tentou fugir. A Polícia Federal tomou dele o passaporte. Então Bolsonaro não pode fugir. Então ele chamou mais um ato golpista agora para tentar demonstrar força e ameaçar o país novamente com atividades golpistas. Tem bolsonarista que está dizendo que vai lá. Eu estou torcendo para ver a lista de todos que vão lá. Estou torcendo para o governador Zema aí tirar a máscara, vestir a máscara do golpe, para que o Supremo saiba exatamente quem é o governador Zema. E assim vários deputados e deputadas desta casa também.
Mas Bolsonaro agora pediu para não ir. A Polícia Federal disse, você tem que vir. A Polícia Federal já sabe de tudo, muito mais do que a CPMI. O Bolsonaro então diz, vou ficar calado. Por que ele está dizendo que vai ficar calado? Porque se ele falar, ele vai preso. Sabe quem vai falar também nesse dia? Anderson Torres. Você lembra de Mauro Cid, que já delatou tudo, que fez até que o passaporte de Bolsonaro fosse aprisionado? Pois então, Anderson Torres está dizendo que também vai na linha do Mauro Cid, deputado Arlindo Quinalha. Por isso o apavoramento de Bolsonaro. Outros irão falar. Vocês já ouviram dizer da Marília, que era aquela que era o braço direito do Anderson Torres na Justiça e depois veio para a Segurança Pública aqui em Brasília e que ajudou na desarticulação das forças de segurança para que os golpistas quebrassem aqui os três poderes? Ela também já avisou que vai falar. Na CPMI, nós já vimos isso tudo. Este roteiro de investigação da Polícia Federal vai além do que nós vimos e as provas que nós tínhamos aqui na CPMI. Ou seja, se Bolsonaro mentir ou cair em contradição no depoimento dele, corre o risco dele mesmo ficar fora do ato que ele está convocando. A prisão dele é iminente, não tem mais volta atrás. E é isso que justifica a histeria dos bolsonaristas nessa casa. Hoje estão mais caladinhos. Eu acho que começaram a compreender a situação. E aí a cortina de fumaça não tem mais jeito de ser feita. Mas isso, pessoal, não é perseguição nenhuma de ninguém. Isso é porque tentaram um golpe, e é preciso dizer isso. E arrancar do povo o direito de voto é arrancar a democracia. Isso nós não podemos permitir. Bolsonaro vai ser preso porque assim... Bolsonaro vai ser preso, porque as provas estão todas aí, né, Lúcio? Estão todas aí, não só em um caso, né? Tem mais de um caso rolando, como você falou, né? 4 casos rolando, vai somatória aí daqui a pouco. Tem anos e anos aí. É golpe, é fraude de cartão de vacina, é joia. Ixi, tem coisa rolando aí. Obrigado, Pedro. Imagina, querido, vamos embora. Um pequeno convite para você. Primeiro, deixa eu te agradecer, né? Ficou até agora com a gente no Nossa Notícia aqui no Plantão. E eu quero te convidar a fazer um convite rápido aqui, ó. youtube.com/tvcringe Brasil. É o novo canal do Meteoro. E olha só, tá muito legal, tá? A gente tá fazendo vídeo ensaio com uma pegada dos anos 90, com React. Cara, tá muito legal, de verdade. Não tô falando aqui só por jabá, não. Eu assisto em casa, eu coloco na minha televisão e assisto sempre que tem vídeo novo. Vale muito a pena, porque a gente fala aqui sobre cultura, arte, filosofia, história, tudo num vídeo ensaio, que é um formato novo, mas se conecta com o início do Meteoro, quando a gente fazia vídeos mais aprofundados sobre temas correlatos a esse que eu trouxe aqui também. Então fica aqui o convite para você se inscrever, mas é claro, só se você quiser. youtube.com/tvcringe Brasil, você vem aqui ó, nesse botãozinho, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada do que está vindo por aí. Roteiros de Sofia Labanca, Álvaro Borba, Doutora Ana, tudo com muita qualidade que a gente faz aqui no Meteoro, tá bom? Grande abraço, até a próxima.